Into this house we're born, into this world we're from. Oi, Dona Eliana, tudo bem? Olá, Rafaela, tudo bem? O que vamos falar hoje? Hoje nós poderíamos falar um pouco sobre os tempos da ditadura. Esse assunto é muito importante, porque hoje nós temos reflexos disso. Sim, claro. Qual o seu nome e idade, para começar? Meu nome é Eliana Silva Cerqueira e eu tenho 75 anos. Onde você morava quando ocorreu o golpe? Bom, eu morava já em São Paulo. Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu me mudei para São Paulo em 1961 e a ditadura começou em 64. Sim. Você trabalhava ou estudava nessa época? Eu era estudante, eu tinha 15 anos. Isso. Você lembra, assim, como que era o clima político e social na época? Sabe? Bem, com 15 anos eu não participava muito das notícias políticas, não me interessava esse assunto, eu estava mais empenhada em estudar para entrar na faculdade. Mas onde eu morava, no centro de São Paulo, eu não via muitos movimentos. Sim. Eventualmente a gente ficava sabendo do que estava acontecendo, mas eram notícias esparsas. Entendi. E as pessoas discutiam política com frequência? Havia medo de se expressar? No começo da ditadura, eu nunca discuti política, nunca convivi com pessoas que discutissem política. Isso no comecinho eu não percebi. Entendi. Pelo menos no ambiente que eu vivia, que era bastante limitado. Era da casa para a escola, de escola para casa. Eu não tinha amigos, era de outra cidade, não tinha parentes, então o ambiente meu era bastante restrito. Entendi. E você, durante a ditadura, você percebeu mudanças sobre na imprensa? Sim, isso eu percebi, porque nesse tempo as nossas notícias chegavam principalmente através dos jornais. E os jornais vinham frequentemente com os espaços mais importantes do jornal, por exemplo, a primeira página, preenchidos com receitas de bolo e coisas similares, sem nenhuma importância. Como se dissesse, nós teremos que ficar de boca calada. Entendi. Então você sentiu que as informações eram manipuladas, certo? Sim, com certeza eram. Muitas vezes não Ou havia pelo menos não se podia falar nada. Sim, não havia nem informações, né? Nem informações. Você ou alguém próximo chegou a ser censurado pelo regime? Ou perseguido? Nessa primeira época, não, mas mais tarde, sim. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu comecei a ver muito. Isso foi em 1968. Aí sim, eu comecei a ver na faculdade muito movimento estudantil. Frequentemente a gente achava no banheiro do porão, onde havia o centro acadêmico, muitos panfletos. E a gente tinha medo até de tocar nesses panfletos, porque havia uma vigilância cerrada de militares, e às vezes a paisano mesmo, vigiando os estudantes. Então a gente vivia um sistema de medo. E não se podia falar muito sobre esse assunto, inclusive que havia colegas meus sendo perseguidos naquela época. E quando a gente trabalhava no hospital, a gente também sofria essa perseguição. Frequentemente estavam lá pessoas, homens a paisano, com metralhadoras, dando pontapés na porta dos quartos dos médicos e adentrando sem nenhum anúncio, com a metralhadora em punho, ameaçando a gente. Entendi. E nessa época, então, você participou ou testemunhou de algum movimento de resistência? Protestos estudantis ou atividades de guerrilha? Nunca participei de atividade de guerrilha, mas de protestos estudantis, sim, representado pelas nossas greves. A gente fazia constantemente greves na faculdade. E aí a gente se reunia no centro acadêmico e ficávamos conversando sobre a situação. E como que era a reação do governo e das forças de segurança nesse caso? Bom, o governo era bastante violento. Sim. E sempre procurava calar-nos. Inclusive, a gente ficava sabendo
de colegas que não compareciam mais à faculdade e que haviam sumido, e a gente não sabia o destino deles. E você comentou que alguns de seus colegas, eles participaram ativamente em protestos e guerrilhas. Você lembra o que acontecia com eles? A gente não ficava sabendo o que acontecia. Só mais recentemente eu tive contato com uma colega de turma minha que perdeu o antebraço explodindo uma bomba nesse... Ela parece que foi lançar uma bomba e que era da guerrilha armada, do grupo do Marighella, e aí ela acabou, a bomba explodiu o braço dela e ela disse que teve que ser operada de forma escondida por um dos professores da faculdade. E ela inclusive teve que se distanciar e viajar para Cuba, onde ela se formou médica, ela nem se formou na nossa faculdade. E o marido dela, que não era casado, mas era um companheiro de luta e de tudo, que foi outro colega de outra turma, ele foi perseguido também e, segundo a gente percebeu, ele foi morto, porque nunca mais apareceu. Não sabemos o destino dele até hoje. Inclusive que recentemente a Faculdade de Medicina diplomou ele e um outro colega da mesma época que desapareceram e dos quais nunca tivemos notícia como foi a morte deles. Presumimos que morreram, é claro. Você sentiu diferenças do período do início da ditadura para o período do AI-5? Ah, sim, houve muita diferença. No começo, como eu disse, era a coisa mais tranquila. E depois do AI-5 é que foi esse rebuliço todo, essa perseguição escancarada. Soubemos o que aconteceu com a PUC, a Faculdade de Filosofia. Foi tudo uma revolta muito grande, uma perseguição assim declarada e impiedosa. Entendi. Para você, quais foram as principais dificuldades que as pessoas enfrentaram durante o regime militar? A liberdade foi muito atacada. Não havia liberdade de expressão, não havia liberdade de caminhar e até mesmo de ir para a faculdade era uma atitude assim heróica, porque a gente poderia não voltar para casa. E outra coisa eram as dificuldades econômicas, porque havia muita inflação na época. Principalmente depois do AI-5 e tudo, havia muita inflação, as coisas estavam barbaramente subindo de preço de uma hora para outra. Na sua vida, o impacto dessa ditadura foi mais político, econômico ou social? Eu acho que houve os 3 impactos, político, econômico e social. Na política, porque começou aí, talvez, a grande... Ou antes mesmo da ditadura, começaram os extremismos entre esquerda e direita, e entre as classes mais abastadas e o proletariado. E isso foi se acentuando durante os tempos de ditadura, terrivelmente, com as classes mais abastadas sempre protegendo o seu quinhão e nada querendo dividir com o resto da população. E a população sofrida, penalizada, querendo se defender e querendo fazer valer os seus direitos constitucionais. E isso na parte política. Na parte financeira, que eu digo, foi a inflação crescente, tenebrosa, dos salários congelados e das coisas subindo de preço de uma hora para outra. Todo mundo tinha o salário e saía correndo para comprar as coisas antes que no dia seguinte tivesse mais caro. E na parte... Qual a outra que você perguntou? Social. Na parte social também, porque houve aquela dicotomia cada vez mais acentuada entre os ricos e os pobres, entre a classe trabalhadora e a classe aristocrática, vamos dizer assim. Entendi. E já mais pro fim da ditadura, como você percebeu o processo de redemocratização do Brasil? Foi uma grande luta e uma grande festa, porque com
o povo indo às ruas para pedir a direta já, foi uma festa enorme. Mas antes disso um pouco antes disso, tivemos o povo pedindo a volta dos direitos políticos e a volta do Congresso e que não poderia mais acabar com o Congresso. Então foi uma coisa muito, muito importante, uma conquista muito importante da população isso, e por fim as diretas já, combinou com as diretas já, e a eleição do Tancredo Neves, que foi um suspense muito grande, o fato do Tancredo ficar doente nas vésperas da posse. E havia então uma suspeita que ele havia sido vitimado por alguma força contrária, mas parece que não foi nada disso, que ele realmente esteve doente e retardou muito o atendimento médico para que pudesse ser efetivamente empossado como presidente. E isso acabou sendo muito deletério para ele acabou falecendo. O que mudou na sua vida quando a ditadura acabou? O que mais mudou? Bom, na minha vida pessoal, eu senti apenas a volta da liberdade, de poder falar, se expressar, ir à rua, eleger um presidente, que era uma novidade muito boa, a gente poder exercer a nossa cidadania, escolhendo os nossos presidentes e os nossos políticos. Como que você vê o perdão dado aos militares e aos opositores que participaram da ditadura? Olha, eu vejo isso de uma forma muito fatídica. Isso daí foi uma ferida muito grande, um golpe muito grande naqueles que sofreram atrocidades incríveis durante o tempo da ditadura. E isso repercutiu agora, que o Brasil atualmente não se pune ninguém, não se pune militar, e acabamos com esse tentativa do golpe de 8 de janeiro, porque todo mundo já está cansado de saber que nada vai acontecer, nem com o militar, nem com quem faz golpe. Na sua opinião, quais que foram as consequências da ditadura para o Brasil? As consequências foi que nós deixamos de dar um passo importante na homogeneização econômica da sociedade. Então, hoje existe um intervalo muito grande entre o pobre e o rico. Precisava haver melhor distribuição da riqueza, maior oportunidade para as pessoas estudarem, que esse é o pilar da nossa sociedade, é o estudo. Precisamos levar todas as pessoas para o estudo, e um estudo bom, de qualidade. E isso deixou de estar presente hoje, porque o Jango não pôde levar à frente os projetos dele, sociais, democráticos. E até hoje a gente esbarra na reforma agrária, que não se consegue dar um passo mais forte na reforma agrária, que já era a tentativa do Jango. Então foi isso que fizemos. A UDN não queria isso no passado, quando houve a ditadura. E até hoje nós vemos a UDN, eu não sei, mas a minha sensação é que hoje aquela parte ruralista lá do Congresso também defende nada, não quer nada de reforma agrária. Então se perdura até hoje. Se atrasou de anos e anos e anos, e até agora todas essas reformas essenciais. Entendi. E você acredita que o país mudou muito desde o fim do regime militar? Ou você acredita que ainda há resquícios desse período na nossa política? Eu acho que mudou bastante, no sentido da liberdade que a gente tem de se expressar, de se mover. Mas quanto à política, eu acho que ainda temos não temos o bipartidarismo como antigamente, mas temos duas correntes assim que lutam ainda muito grande, que lutam muito, que é a direita e a esquerda, sempre se degladiando. Não é? Entendi. Agora, para finalizar, você tem alguma coisa para dizer para a juventude de hoje em dia sobre o regime militar? Olha, regime militar nunca mais. Nós vimos um governo corrupto no tempo dos militares, um governo que acentuou as diferenças sociais, um governo que endividou o país bastante, e nós depois tivemos anos de inflação, e foi penoso sair disso, dessa inflação galopante que tivemos, com ônus para toda a sociedade,
que o salário da gente ficava desvalorizado e a gente não conseguia se aprumar. Então foi esse o saldo do regime militar. Fora as mortes, as torturas, as famílias destruídas, tudo que a gente passou. Então, hoje eu fico muito consternada por já ter presenciado na Avenida Paulista gente pedindo a volta do regime militar, como se os militares fossem todos honestos, e não são. Nós vimos muita corrupção. Não é uma profissão que diz que a pessoa é honesta. Nós temos falta de caráter em todas as profissões, como temos pessoas de bom caráter também. Então, isso não é... E hoje também a gente usa a mesma retórica que a gente usava nos tempos da ditadura. Quer dizer, aquele fantasma que a gente bota na sala e que é o medo do comunismo. Então, até hoje se fala em comunismo, fulano é comunista, o comunismo vem aí. Então, para tudo que a gente quer espantar, quando a gente quer espantar as reformas sociais, agrárias que a gente precisa fazer, aí bota aquele espantalho que é o mesmo da ditadura, é o comunismo, que não existe mais. Entendi. Muito obrigada pela entrevista. De nada, minha netinha.